Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ou capítulo 20, verso 1. Atos, capítulo 20, verso 1. Leremos aí até o verso 38. Hoje nós vamos caminhar pelo encerramento da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo está encerrando o seu trabalho apostólico na Macedônia, ali na região da Grécia. Paulo está encerrando esse ciclo e se preparando para um retorno urgente a Jerusalém, para então, finalmente, fazer sua última viagem missionária. Nós caminhamos bastante no livro de Atos, estamos aí já quase para o final da obra. Atos capítulo 20, verso 1. Quero lembrar você aí que está nos visitando que essa série está toda filmada e disponível no canal da Igreja Esperança no YouTube. Então você pode acessar lá toda a série de Atos, desde o primeiro capítulo até agora. Então, para quem não acompanhou a jornada inteira, essa é uma forma de você ter uma compreensão muito rica, profunda, detalhada sobre os primórdios do cristianismo. Como que o cristianismo começou e como o que inspirava a missão apostólica da igreja depois da ressurreição e ascensão de Jesus. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 20, versículo 1. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, ele chegou à Grécia. E permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. E acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico, Trófimo da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos. E após 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado assim o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o seu sermão, o jovem adormeceu, dormiu profundamente. E, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, ele estava morto. Então, Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida, subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem, e assim ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos navegando para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra, e assim nos ordenara. Tão logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente de Quio, e no segundo dia cruzamos para Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto. Porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. De Mileto, mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E quando chegaram, Paulo lhes disse: olha, bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, sem saber
o que me acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tede cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado do que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles, e houve grande choro entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler narra a última incursão de Paulo nessa região da Macedônia, região importante, que inclusive tem ali igrejas que nós temos cartas que o próprio Paulo escreve aí nas chamadas cartas de Paulo. Nós temos aqui a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses ou de Filipos, a igreja de Tessalônica. Paulo dedicou grande parte de seu ministério plantando essas igrejas e voltou para edificá-las em 2 das suas viagens chamadas missionárias. Mas observe o tom de despedida que Paulo assume aqui nesse texto. Na verdade, esse aqui é o único texto no livro de Atos em que nós vemos Paulo pregando para a igreja. Todos os outros textos, nós vemos Paulo pregando nas sinagogas, Paulo pregando para não cristãos. Nesse caso, Paulo está edificando a própria igreja que ele plantou, com os representantes, os presbíteros e pastores que ele foi ordenando na medida que a missão foi sendo estabelecida. E aqui Paulo está instruindo esses irmãos a respeito da continuidade desse trabalho, uma vez que Paulo está consciente de que ele não voltará mais naquelas regiões. E como ele sabia disso? Ora, ele sabia isso pelo Espírito Santo. Paulo vem sendo instruído pelo Espírito de que Deus está preparando para ele 2 viagens finais, um retorno a Jerusalém e uma viagem final até Roma, lugar que ele ainda não tinha visitado até esse momento. Mas veja bem, aí no verso 21, corrigindo, né? No capítulo 19, no capítulo anterior, verso 21, o pastor Guilherme pregou esse texto aqui, está claro lá que Paulo já tinha resolvido no seu espírito, e ele estava em Éfeso nessa época, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando o quê? Que depois de haver estado ali em Jerusalém, ele tinha que ir até Roma. Roma seria o extremo do mundo antigo. Em suas cartas, Paulo até compartilha o desejo de ir para além de Roma. Paulo queria ir para a Espanha, era o último lugar do mundo conhecido no mundo antigo, mas nós sabemos, pelo menos pelos registros históricos, que Paulo nunca realizou tal intento. Ele morre em Roma, né, decapitado ali por Nero, de acordo com os registros históricos da igreja. Nós não temos o registro do martírio de Paulo em Atos dos Apóstolos ou na Bíblia, mas temos o registro, ou pelo menos algum testemunho da história sobre como Paulo encerrou sua carreira ministerial.
Mas lembre-se, aí no verso 1 diz que cessando o tumulto, Atos 20, verso 1, cessando o tumulto. Que tumulto? Nós vimos aqui o grande tumulto que a igreja de Jesus e Paulo e o time apostólico produziu na cidade de Éfeso. Gente, Éfeso tinha um grande templo, a Diana dos Efésios, né, um dos grandes patrimônios do mundo antigo, um dos grandes centros de adoração do mundo pagão greco-romano, e vimos como Paulo ali, ao anunciar o evangelho, produziu um grande abalo, uma grande instabilidade social e religiosa na cidade, porque muitos vinham queimando os seus livros de magia, os seus livros de ocultismo em praças públicas, em resposta ao evangelho que estava sendo anunciado naquela região. Claro, isso não ia ficar barato, aquilo custou, inclusive, quase de novo um tribunal popular para julgar Paulo e seu time apostólico. Mas veja bem, Paulo espera o tumulto acabar. O tumulto então cessa, e Paulo então decide se despedir dos discípulos e partir para a Macedônia. E chegando lá, indo à Macedônia, lembrando que ao tentar embarcar já para a Síria, e quando fala Síria aí está se referindo ao território de Israel, está se referindo à região portuária ali da costa de Israel e um pouco para o norte a Fenícia, Síria e aquela região toda que Paulo iniciou seu trabalho missionário. Diz que há uma espécie de conspiração dos judeus para impedir Paulo de navegar. Paulo tinha medo de alguma coisa acontecer. Alguém podia, sei lá, dar um jeito de jogar Paulo do barco a caminho. Então Paulo muda sua rota. Ele volta para a Macedônia. E quando ele vai à Macedônia, ele pede para alguns irmãos, um time de pastores, que ele é identificado aí no texto como Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, o próprio Timóteo, Tíquico e o Trófimo, esse time de obreiros que Paulo estabeleceu, lembrando que cada um é de uma região, e o texto faz questão de identificar. E eu gosto muito de lembrar que uma coisa que John Stott fala aqui sobre esse texto, eu acho interessantíssimo, é que isso aqui é um time católico. Católico, não no sentido romano, católico no sentido literal. São representantes das diversas igrejas do mundo em que Deus está estabelecendo igrejas. Católico porque é universal, católico porque é multiterritorial, católico porque é abrangente. E esse time está com Paulo, e Paulo pede para que eles se adiantem. Após 5 dias, Paulo finalmente encontra com esse time em Troade. E ali ele ficou durante 7 dias. Bom, em Troade acontece um evento. Acontece um culto. Gente, esse é o primeiro registro bíblico de um culto cristão no domingo. Sabia disso? É o primeiro registro histórico e bíblico do culto dominical. Olha aí no verso 7. No primeiro dia da semana. Em grego é miaton sabaton, logo após o sábado, literalmente, logo após o sábado, no primeiro dia da semana, eles se reuniram, a igreja estava reunida, para quê? Para partir o pão, para celebrar o pão eucarístico, o pão da comunhão cristã, a ceia do Senhor, ou os jantares de amor, os jantares ágape, que aconteciam na igreja primitiva. E Paulo, antes da partilha do pão, como nós fazemos aqui na igreja dominicalmente, partindo o pão toda vez que nos reunimos em nome dele, Paulo estava para sair no dia seguinte, e os irmãos pediram para ele falar mais. Fala muito, Paulo, mas fala sem dó, porque, imagina, Paulo está indo embora, e é bem provável, e como ele mesmo adverte, que esses irmãos jamais veriam de novo o rosto de Paulo naqueles territórios. Então eles estão sugando Paulo ao máximo. Paulo vai embora, pode ir falando, e Paulo vai falando. E, gente, era de noite. Provavelmente o melhor horário para uma reunião como essa. Lembrando que o domingo aqui ainda não era um dia consagrado de descanso universal. Muitos desses homens, né, provavelmente, lembrando que aqui era a virada do sábado para o domingo, muitos desses irmãos que estavam aqui reunidos vieram de uma longa jornada de trabalho, cansados, mas estavam ali, sedentos para ouvir aquela mensagem que Paulo lhes anunciava. E diz o texto que o sermão de Paulo se prolongou até a meia-noite. Só que tem um detalhe aqui no verso 8. Ele estava ali mais ou menos no 3º andar, o texto diz isso, é uma espécie de cenáculo. E diz o texto que havia muitas luzes naquele aposento superior onde eles estavam reunidos.
Você sabe como é que eram essas luzes, né? Obviamente não tinha tomada, energia elétrica. Eram lâmpadas a óleo, lâmpadas de azeite. Então o ambiente era um ambiente cheio de fumaça. Porque se havia muitas lâmpadas, havia muita fumaça. Se há muita fumaça, né, doutor Pedro? O que é? Monóxido de carbono. Isso é um problema. Isso é um problema. Um problema por quê? Asfixia, né, gente? Asfixia. Há um risco de asfixia. E, de fato, as pessoas estavam ali até meia-noite sedentos pela palavra, o ambiente devia estar pesado com esse clima, né? Pessoas deviam estar com dificuldade para respirar, e ainda estavam ali, firmes, ouvindo a palavra. Dentre eles, havia um jovem, que o texto identifica com o nome de Eutico. E esse jovem estava ali na janela, gente, ouvindo o sermão de Paulo. E olha o que diz aí o texto no verso 8. Prolongando Paulo ainda mais, irmãos, Paulo já tinha ido até meia-noite com o seu sermão. E diz o texto que Paulo prolongou ainda mais o seu sermão. O jovem Eutico estava ali lutando contra o sono, ele queria ouvir aquela palavra. Gente, o bichinho estava querendo ouvir, ele estava na janela, tenha misericórdia. Não é brincadeira, mas ele estava cansado. Vamos ter misericórdia, né? Estava na janela, sedento, mas o sono estava ali lutando contra a consciência dele. E diz o texto que esse jovem dormiu, mas irmãos, ele não dormiu assim daquela pescadinha mineira, não, sabe? O texto diz que ele adormeceu profundamente. Adormeceu profundamente, ele apagou, e vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar. Ora, no time de Paulo, o texto está usando aqui a primeira pessoa do plural o tempo inteiro, nós sabemos que havia a presença de um médico aqui. A presença de Lucas. E quando Lucas desceu, para Paulo, para o texto dizer, e o próprio Lucas dizer no texto, que quando o ergueram ele estava morto, Lucas estava ali para testificar, olha, estava morto o bichinho. Já era. Então Paulo desceu, parou o culto, parou a pregação, parou o serviço litúrgico, desceu, se debruçou sobre o jovem Eutico, abraçou o jovem Eutico e disse para os irmãos, imagina, os irmãos tudo apavorados em volta, não vos perturbeis, pois a vida está nele. E em seguida, Paulo subiu como se nada tivesse acontecido, pega o pão, faz a ceia e ainda lhes falou muito mais tempo. Até o raiar do dia. Então partiu. E diz aí no verso 12, que levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Irmãos, vejam que lealdade. Vejam como Paulo entendia que aquele momento do culto era um momento sagrado e que nem a morte podia interromper, nem a morte podia ser um empecilho para a mensagem do evangelho que estava sendo anunciado naquele momento. Isso me faz lembrar um pouco a biografia de João Calvino. Em um determinado momento da história, João Calvino estava fazendo uma série na sua igreja, lá em Genebra, uma série sobre, adivinha qual livro? Atos dos Apóstolos. E aí, Calvino, então, vocês sabem da história, durante um período ele foi exilado. Ele teve que ir embora de Genebra. E ficou aí por volta de uns 2, 3 anos exilados. E quando ele voltou a Genebra, como se nada tivesse acontecido, ele abriu a Bíblia e falou, vamos continuar a série. Então, irmãos, existe alguma coisa muito séria na palavra que é anunciada. Existe alguma coisa que é muito séria para Paulo quando ele insiste em anunciar a palavra, quando ele é leal à mensagem que ele tem que comunicar. Quando a igreja se apega às instruções do Senhor e entende que essa palavra determina os ritmos, a cadência e como nós nos movemos enquanto igreja. O povo de Deus é um povo que não vive pelo pão, é o povo que vive pela palavra. É a palavra de Deus, meus irmãos, que nos move enquanto cristãos. É a palavra de Deus que nutre a nossa espiritualidade, que firma a nossa caminhada. Não é porque estamos aqui e eventualmente você vai num culto em busca de uma experiência, em busca de alguma coisa que te dê uma sensação, alguma coisa que te dê algum estímulo,
Lembrando que emoções não estão desapegadas em nenhum sentido daquilo que Deus opera em nós. Mas um culto em que você está em busca meramente de alguma coisa que te estimule emocionalmente é um culto pobre. É um culto superficial. Quantas vezes nós vemos, e eu falo isso com muito carinho e respeito aos meus irmãos, vemos pastores, colegas de ministério que abrem a Bíblia, leem um texto gigantesco e terminam o sermão sem falar absolutamente nada do texto que leram. Falta de responsabilidade com as Escrituras, falta de responsabilidade com o povo de Deus, falta de responsabilidade com a missão do Evangelho, falta de responsabilidade de entender que a saúde da igreja depende, acima de tudo, de uma pregação responsável, alinhada com a verdade, porque o povo de Deus não precisa de entretenimento. O que o povo de Deus precisa é de alimento. E por isso que esses irmãos estão aqui sedentos, sem pressa, não estão levantando antes do culto acabar. Na verdade, sequer tem horário aqui. Sequer tem horário. Nós aqui prezamos para manter o horário da pregação, tem que manter, tem almoço, tem... Mas, irmãos, observe, o que era prioridade para esses irmãos? O que estava no coração dessa igreja reunida, quase intoxicada com monóxido de carbono? Um está caindo da janela. E está ali o culto acontecendo. Paulo volta, parte o pão, expressa o evangelho de maneira visível pelo sacramento, anuncia a boa nova, prolonga a sua mensagem. Até um milagre aconteceu nesse evento, mas até o raiar do dia. E aquele jovem foi para casa vivo. Paulo, então, termina o seu sermão de manhã e correndo, apressado. Paulo, então, se adianta, porque ele tinha no coração uma inquietação. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Alguma coisa iria acontecer naquela cidade que era essencial. E o Espírito já vem incomodando Paulo. E Paulo está apressado, apesar de ter um profundo carinho em cumprir o que Deus lhe designou como missão para aquela região. Mas olha aí no verso 13. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos, navegando para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra, e assim nos ordenara. Tão logo nos alcançou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quio. No segundo dia, cruzamos para Sarmos, e no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso. Então Paulo, ao voltar, ele evitou Éfeso, porque Éfeso já tinha dado umas tretas lá no templo de Diana. E havia uma oposição tanto judaica como pagã. Paulo sabia que não podia perder tempo, então pulou Éfeso e chegou a Mileto. E olha o que Paulo faz ali em Mileto. Veja aí, verso 17. Paulo, então, manda, ele estava mais ou menos nas 30 milhas aí de Éfeso, e ele manda um recado: vão até Éfeso e chamem os pastores da igreja, chame os presbíteros. Lembrando que o termo presbítero aqui, bispo, pastor, essas terminologias eram basicamente sinônimas na igreja primitiva. O presbítero é conhecido como ancião, era um termo usado na sinagoga para se referir aos mestres da igreja. Os presbíteros, ou zakenim, como falam em hebraico, os anciãos, os sábios da igreja, os mestres da igreja. E quando chegaram, Paulo então dedica aí do verso 17 ao verso 27, fazendo um relatório. Paulo está se despedindo, meus irmãos. Então Paulo está fazendo um reporte, um relatório de toda a sua atividade missionária durante essas 3 viagens missionárias. E Paulo deixa claro para esses pastores o seu trajeto nesses dias. E ele diz claramente no verso 19: irmãos, chamei vocês aqui primeiro para dar um relatório. E o relatório de Paulo é: olha, eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas e provações. Paulo deixa claro que a missão dele foi uma missão que teve um custo muito alto. Uma missão que lhe custou açoites, lhe custou perseguições, lhe custou intercessões, lhe custou traição, irmãos que o abandonaram na jornada, falsos mestres, gente disputando poder. Não foi fácil. Paulo sofreu oposição de pagãos, sofreu oposição de judeus,
E é claro que um ministério desse seria baseado em lágrimas e muitas provocações ou provações. Paulo ensinou aí no verso 20, ele diz claramente que ele ensinou tanto publicamente como de casa em casa. Ele deixa claro isso, a sua lealdade em ensinar a palavra de Deus como marca do seu ministério. Ora, irmãos, atenção, porque esse testemunho de Paulo não é simplesmente uma prestação de contas. É Paulo deixando para esses presbíteros a lição do que é servir a igreja. Servir a igreja e a missão de Deus exige algumas atribuições. Exige humildade, muitas vezes lágrimas e muitas vezes provações. O ministério exige um ensino permanente, ensino público e ensino privado da palavra, de casa em casa e publicamente. E Paulo deixa claro que, além do ensino, ele tinha um compromisso evangelístico, quando ele anunciou uma mensagem de arrependimento e fé. Veja aí verso 21. Uma mensagem de arrependimento e fé, tanto a judeus quanto a gregos. Paulo tem um compromisso com todos aqueles que precisam do evangelho. Mas diz aí no verso 22, que além de Paulo ser um homem humilde, um homem que sabia chorar em oração, um homem de provações, um homem que ensinava e evangelizava, ele era um homem cuja vida era pautada e dirigida pelo Espírito Santo. Verso 22, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Eu não tenho ideia do que vai me acontecer ali. A única coisa que eu sei, verso 23, é que de cidade em cidade, é bem provável, encontrando com profetas da igreja, ele é advertido de que prisões e tribulações o esperam. Irmãos, o que me impressiona nessa mini biografia ou relatório de Paulo é o nível de consciência que Paulo tem, o nível de consciência que Paulo tem da sua missão e tarefa no mundo. Paulo não quer mais nada além daquilo que Deus lhe confiou. E ele é apressado em cumprir aquilo que Deus desejou para ele como tarefa. Ele está envolvido profundamente com uma história de vida que é determinada pelos ritmos do próprio Espírito. É o próprio Deus que se apropriou da vida de Paulo. É o próprio Deus quem diz para Paulo o que ele faz com a sua vida. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. Vamos comparar Paulo com as nossas tentações modernas, em que a gente o tempo inteiro é doutrinado a achar que é a gente que determina a nossa história, que é a gente que determina os ritmos da nossa vida, que amanhã nós acordamos de manhã e eu faço um monte de coisa que eu planejei para mim, para o meu bem-estar, para o meu conforto pessoal, e nos falta essa consciência de que a nossa vida aqui está a serviço de algo, que nós, enquanto cristãos, não podemos ter a pretensão de achar que temos algum tipo de controle sobre uma vida que foi resgatada com alto preço. Irmãos, a nossa vida tem um dono, a nossa vida tem um Senhor. É esse Senhor que determina os nossos ritmos. Sequer os lugares que trabalhamos, ou estudamos, ou vivemos, podem ser frutos de escolhas arbitrárias. Porque alguém te falou, alguém que você viu na internet, no YouTube da vida, ou um palestrante, falou, olha, faz isso aqui, escolhe essa profissão que você vai ser mais feliz. Não é esse o critério de escolha da vida de um cristão. Quem determina, ou quem nos impulsiona a tomar decisões, a escolher o que escolhemos, deveria ser o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que diz o que nós temos que fazer com a nossa vida. Eu posso lhe garantir que para um cristão, a melhor coisa que nós podemos fazer com a nossa vida não é se dar bem. Não é se dar bem. Não é necessariamente lutar a vida inteira para ter um bom salário. Não é necessariamente lutar a vida inteira para ter uma vida de segurança financeira. Não é. A vida de um cristão tem um outro sentido. Olha o que diz Paulo aí no verso 24. Tá bom, irmãos, eu já sei, os profetas já disseram que durezas estão me esperando. Mas, verso 24, em nada. Ô, irmãos, ele não disse mais ou menos, ok? Paulo disse, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada. A única coisa que vale a pena Paulo viver, para ele vale a pena viver,
é que ele complete a sua carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. E esse ministério para Paulo é muito claro, é dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Está aí, verso 24. É dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É para isso que ele tem vida, é para isso que ele respira, é por isso que ele ainda tem saúde, é por isso que Deus ainda mantém e dá sustento para Paulo. É minimamente, é o mínimo que ele precisa para cumprir a missão que Deus lhe designou. Gálatas, capítulo 2, verso 19, Paulo vai falar alguma coisa nesse sentido também. Quando o próprio Paulo diz que para a lei ele morreu. Por qual razão? Para viver para Deus. E Paulo é categórico, eu estou crucificado com Cristo. Ô, gente, a gente pode olhar para Paulo e falar assim, é Paulo, né? Não, gente, é ser humano. É ser humano, fraco, limitado, com dificuldades, com tentações, chorando, com provações, perdendo noites de sono, mas é um Paulo cristão. É um Paulo que tem Jesus nele. É um Paulo que ele diz aqui em Gálatas que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A questão aqui não é meramente um esforço. A questão aqui não é meramente que Paulo era um homem corajoso e possuía virtudes naturais que o fazia sacrificar sua própria existência por uma causa nobre. A questão aqui era que Cristo habitava em Paulo. Cristo vivia em Paulo. E quando Cristo vive num cristão, o cristão faz coisas que são humanamente impossíveis. O cristão resiste coisas que humanamente ninguém resistiria. O cristão toma decisões que para muita gente parece loucura. O cristão, ele renuncia a coisas que para muita gente é burrice. Porque quando Cristo vive em nós, a nossa vida não é mais nossa, é de Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho nesse corpo, eu não vivo pelo que eu quero. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso, lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo pode dizer com tranquilidade, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muita gente podia dizer assim, poxa, Paulo tinha pouco amor pela vida, né? Paulo tinha pouca disposição para viver, a vida está tão ruim assim, Paulo? Irmãos, Paulo não está dizendo essas palavras porque ele era alguém que desdenhava da vida. É exatamente o contrário. É porque Paulo ama muito a vida, e esse é o testemunho de todos os mártires do cristianismo, é que eles amavam tanto a vida, que essa vida não era suficiente. Eles amavam tanto a vida, que essa vida era pobre demais e pequena demais, comparado à vida que Deus lhe estava reservando. E de novo, meus irmãos, é bom lembrar isso, que nós cristãos não temos expectativa da eternidade, como se a eternidade fosse uma coisa abstrata, e a vida que nós temos agora é uma coisa concreta. De novo, cristãos que creem na ressurreição, creem na eternidade como algo muito mais real do que a vida que nós vivemos agora no tempo presente. Já falei isso aqui, que quando nós estivermos lá, no lugar da eternidade, quando os portais da eternidade se abrirem para nós, e nós passarmos por aqueles portais ao cântico dos santos anjos do Senhor, e nós nos depararmos com a nossa vida incorruptível, essa vida que você achou tão concreta, vai parecer um sonho diante da realidade que está te esperando depois desse portal. Deu para entender? Não é que Paulo era alguém que depreciava ou desprezava a vida. É que Paulo sabe o que é a vida. Ele viu aquele que é a ressurreição e a vida. Por isso, Paulo vive agora a vida no tempo presente, como que parecendo alguém que despreza a vida. Na verdade, Paulo está desprezando é a morte. Porque o seu coração está arrebatado de amores por aquilo que é eterno. E ele sabe que até aquele dia ele tem uma missão. Ele tem uma tarefa que Deus lhe designou. E o tom é de despedida. E agora sei
que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, verso 25, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que eu estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. O tom, meus irmãos, é de despedida. Eu fico imaginando que Paulo, na medida que foi dando esse relatório, lágrimas foram escorrendo na face daquela comunidade cristã. O pranto deveria ser audível. Os irmãos estavam ali olhando para a face daquele santo apóstolo, enviado por Jesus àqueles territórios, sabendo que jamais, nunca mais veriam o rosto daquele santo homem, consagrado por Jesus para anunciar o evangelho aos gentios. Mas agora Paulo muda o tom do seu discurso. Paulo encerra o seu relatório e agora ele tem que deixar um legado. Paulo agora tem que preparar uma geração de obreiros, de pastores, de bispos, para darem continuidade à missão da igreja no Ocidente, pelo menos naquela região. Agora veja como que Paulo instrui esses irmãos a partir do verso 28. Primeira coisa que Paulo deixa claro é: pastores, tende cuidado de vós mesmos e também de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Veja bem, meus irmãos, eu gosto dessa analogia bíblica para se referir aos presbíteros da igreja e homens que foram separados pela graça de Deus e a misericórdia dele para cuidar do seu rebanho, porque em nossos dias, poucos ofícios estão sendo tão distorcidos como o ofício pastoral. Eu lamento muito que pastores dos nossos dias têm sido, infelizmente, conhecidos como homens cobiçosos, homens ambiciosos, tomados por ambição pelo poder e pela grana. Lamento muito que a figura pastoral esteja sendo distorcida por pessoas que deixam o ofício do pastor e assumem o ofício de terapeutas. Pessoas que deixaram o ofício pastoral e trocaram pelo ofício do gestor, do empresário. Lamento muito que o pastor tenha perdido a sua função básica, que eu já vou falar daqui a pouco, e tenha assumido a figura de gurus, de coaches, de animadores, de estimuladores de plateia. Lamento muito que tenham trocado a mensagem do evangelho, que transforma definitivamente corações rebeldes contra Deus em filhos de Deus, por uma mensagem de alívio psicológico, uma mensagem de autoafirmação narcisista da figura pastoral. Lamento muito, pois pastor, como o próprio termo já deixa claro, tem uma função dupla básica. A função de todo pastor de ovelha era basicamente alimentar e proteger. Só isso. A função básica e tudo isso de um pastor é alimentar o rebanho com a verdade e proteger o rebanho da mentira. Não há nada além disso como função do pastor. Mas isso já dá trabalho demais, tá, gente? Se a gente quiser fazer a coisa séria, dá trabalho demais. Alimentar o rebanho com a verdade exige que o pastor se mantenha na verdade. Exige que o pastor se mantenha leal. E como eu digo, a minha identidade, a identidade de um pastor, não é o nosso ofício. Eu não sou pastor, eu estou pastoreando. Antes de pastor, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos, antes de ser pastor, sermos cristãos. Sabe aquela história que uma vez ouvi de um pastor conhecido aqui no Brasil? Perguntaram para ele: pastor, me fala uma coisa, cristão pode ficar endemoniado? E aí ele diz assim: cristão não, mas pastor pode. Porque nem todo pastor é cristão, infelizmente. O pastor precisa ser cristão antes de ser pastor. O pastor precisa ter cuidado de si mesmo, na medida que vai ter cuidado dos outros. Ele precisa de graça para permanecer leal ao evangelho e não se deixar contaminar
por exigências culturais que distorcem a figura do pastor, a tarefa do pastor. A nossa tarefa é, em primeira instância, alimentar as ovelhas com a verdade. Eu tenho muita preocupação com figuras pastorais. Infelizmente, nós temos ouvido notícias muito tristes recentemente, de colegas de ministério que estão dando um fim à sua própria vida, estão se matando. E eu suspeito as razões porque alguns colegas nossos andam fazendo essas coisas. A minha primeira suspeita é que abraçaram uma função distorcida do que significa ser pastor. Assumiram para si a imagem da popularidade, assumiram para si o fardo de construírem uma imagem pública que pouco corresponde a de um ser humano comum, de um cristão como qualquer outro, em busca de Cristo numa jornada comunitária. Eu temo muito essa fabricação da imagem do pastor como o ungidão de Jesus, o pastorzão de Jesus, o sumo sacerdote da igreja, essa coisa que chamam por aí em algumas comunidades de fé, que eu arrepio quando escuta, a cultura da honra. Quem já ouviu falar disso aqui? A cultura da honra. Tem que honrar o pastor, criando uma distância abismal entre pastores e ovelhas, como se o pastor não fosse também ovelha do supremo pastor Jesus. Infelizmente, por mais que seja tentador para alguns pastores viverem nessa cultura de hipervalorização que distancia o pastor das pessoas, isso acaba fazendo com que pastores carreguem um fardo insuportável, difícil de carregar, porque faltou resposta a essa recomendação de Paulo: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Isso é muito sério. Tá bom, Igor? Eu entendi que o pastor tem a função de alimentar a igreja com a verdade, mas ele também tem o papel de proteger o rebanho da mentira. Então não basta o pastor ter autocompromisso com a verdade. Ele também tem que instruir a igreja e denunciar, sem nenhum medo, aquilo que é mentira, falsa doutrina. Isso é função do pastor. O pastor tem que denunciar o lobo, tem que denunciar a falsa incursão. Pode até ser que ele pague de impopular, pouco importa, que o pastor se mantenha leal ao anúncio do evangelho. Olha aí o que diz Paulo no verso 29, olha o que ele diz aí: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Olha, Jesus já deu uma dica do que são lobos. Lá em Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus associou os lobos, os falsos mestres, os falsos profetas, como gente que entra no meio do rebanho para persuadir o rebanho para uma mensagem que não é o evangelho. E Paulo diz claro aí no verso 30, que esses lobos sairiam dentro da igreja e se levantarão como homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. É curioso porque o texto não diz que ele vai atrair os discípulos para Jesus. A característica do falso profeta ou do falso pastor ou do lobo é que ele chama as pessoas para si mesmo. Essa é a característica básica do falso pastor. É que ele está preocupado em arrebanhar pessoas para a sua personalidade, e não para a personalidade de Jesus. Ora, abra sua Bíblia comigo, 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Mantenha o seu dedinho em Atos. Veja como o apóstolo Pedro fala sobre falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Mas entre o povo
também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não será inerte. Irmãos, você tem o Evangelho na sua mão, você tem a palavra de Deus na sua mão. Você não tem justificativa para se enganar. Deus te deu a palavra, Deus te deu o Evangelho. Leia Paulo, leia as cartas, leia os Evangelhos. Está aí a palavra de Deus. Não é possível que a gente suspenda a razão e o discernimento e simplesmente trataremos qualquer pessoa que fala num púlpito como alguém digno de toda aceitação. Isso não é suficiente. Ah, mas é pastor. Está falando do Evangelho? Está falando de Cristo? No final da mensagem fica claro o lugar de Jesus e o seu. Fica nítido que Ele é um com você na busca pela misericórdia de se manter no caminho. E fica nítido que quem está sendo anunciado ali é Jesus e não si mesmo, e não Ele mesmo. Está claro no final que aquela mensagem envolve a glorificação de Deus e não a sua e nem a dele. É assim que nós discernimos a diferença entre o Evangelho e o que Pedro chama aqui de heresias destruidoras. Você sabe, meus irmãos, que eu vim de um ambiente de heresias destruidoras. E eu não negocio isso. E eu não falo isso e nunca falarei isso em um tom de ressentimento. Eu falo pelo fato. O fato que depois de algumas reuniões heréticas que eu participava, no final ficava nítido a glória de quem pregava e a glória das pessoas. Mas a glória de Jesus ia sendo colocada à margem, na periferia do culto que se chamava messiânico, cristão. Eventualmente, meus irmãos, a gente pode estar num ambiente em que nitidamente Jesus é mencionado como um meio ou um pretexto para justificar outras coisas que nós consideramos centrais. O ego das pessoas, a glória das pessoas, o poder financeiro, pregaram uma mensagem conivente com tudo que a nossa cultura prega. Ora, se eu estou num culto e no final do culto eu sinto a ferveção igualzinha a que eu vou em algumas palestras de sucesso pessoal, meu irmão, o Evangelho não está sendo anunciado. Porque o Evangelho sempre produz um efeito constrangedor na gente. O Evangelho nos coloca abatidos, num bom sentido, diante de Deus, porque nós chegamos diante dele como mendigos, como pedintes, clamando pela graça de Deus e pedindo socorro para que o doador da vida, que é Jesus Cristo, se torne suficiente para mim, para nós. E é claro que quando o Evangelho é anunciado, essa glória não pode vir para mim, essa glória tem que ser apontada para Ele. Lembra Jesus? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então não é tão difícil discernir os falsos mestres e os falsos pastores. Não é difícil discernir que infelizmente tem pessoas movidas por ganância. Não é isso que Pedro falou? Que uma das características dos falsos mestres é que eles são movidos pela ganância, explorando a igreja do Senhor com as suas artimanhas. Mas esses homens, voltando para Atos, são homens consagrados a Deus e à palavra. Mas Paulo tem um senso de dependência profunda. Ele sabe que por mais que ele equipe os irmãos e esses presbíteros, esses pastores, Paulo também sabia que no final quem edifica a igreja é o próprio Deus. Não é isso que ele diz aí no verso 32? Que Paulo os encomendou
aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. Paulo tem senso de dependência de Deus. Paulo sabe que por mais que ele prepare e treine bons pastores para cuidar do rebanho do Senhor, no final o rebanho é do Senhor. E aí finalmente no verso 33, Paulo encerra dizendo, olha, quero deixar bem claro isso para vocês. Foi uma instrução quase de Jesus para os 70. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar desse jeito que eu estou falando aqui. Desse jeito que vocês têm que trabalhar, sofrendo, chorando, clamando, não tomando a vida de vocês por valiosa, não cobiçando bem algum, sendo leais à palavra, sabendo que vocês foram separados para esse ministério pelo Espírito Santo. Com qual finalidade? A fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado do que receber. Dar o tempo, dar a energia, dar o que for necessário. Depois de dizer isso, Paulo se ajoelha e orou com todos eles. É a despedida de Paulo. É a despedida de Paulo. E diz o texto no verso 37, que houve um grande choro, um grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam. Olha que coisa interessante. Paulo não queria glória nenhuma para si. Paulo não desejava nenhum tipo de louvor para si. Mas havia na igreja um senso de gratidão pela vida de Paulo. Havia pela igreja um senso de gratidão pelo que Deus havia feito na vida daquele homem. Havia amor fraternal, amor cristão. Não era meramente uma admiração utópica de alguém que se vende como um super crente, o super pastor, o super ungidão, o apóstolo dos últimos dias. Era amor fraternal, amor cristão, saudade de um irmão que está partindo e que se despede. E diz o texto que eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que ele dissera, de que não veriam mais o seu rosto. E assim o acompanharam até o navio. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Vou pedir aqui aos diáconos que tragam os elementos. E nós vamos partir o pão no culto dominical, celebrando a ressurreição. Só peço que os irmãos da janela fiquem um pouco cuidadosos. E o jovem Eutico que está ali na janela, o Eduardo. Irmão, esse é o momento de você orar pelos seus pastores, orar pelos presbíteros, orar pela igreja do Senhor, pela missão que o Senhor nos confiou pela graça dele. Pedir ao Senhor para que nos mantenha humanos, pedir ao Senhor para que nos salve e nos livre da arrogância, de um coração pretensioso. Que Deus não nos permita ficar intoxicados pela vaidade, pela altivez, mas que Deus mantenha o nosso coração no lugar, sabendo que fomos chamados pela graça de Deus com todos os santos, para a edificação da igreja, para que o evangelho seja anunciado, para que a proclamação de Cristo seja perene, que sejamos leais apenas a isso, e que Deus nos livre de todo o mal. Ore aí, meu irmão, ore aí pela igreja do Senhor, ore aí pela missão de Deus. Ore para que o Senhor nos livre de falsos mestres, de lobos. Que Deus guarde a sua igreja de homens cobiçosos, homens ambiciosos. Peça a Deus essa graça aí.